Olá, cursistas, vamos lá para o nosso último vídeo. É, eu quero que esse vídeo ele seja bem importante para que a gente feche a ideia, né, da relação da comunicação e da produção textual. Então a gente passou desde o plano dos mecanismos, né, que a gente pode utilizar na língua para uma produção textual. A gente falou do que é texto, a gente falou do que é linguagem, os tipos de linguagem. A gente foi para uma relação da estrutura do texto, da coesão e da coerência e situou nos tipos e gêneros textuais e escolher um específico que é o texto dissertativo argumentativo, que a gente vai falar mais um pouquinho agora para fechar nosso curso, né? Então, a gente vai falar agora sobre as competências que são cobradas de vocês aí na produção textual do texto dissertativo argumentativo. O Enem elenca 5 competências que eu vou falar de forma bem mais traduzida para vocês, bem mais fácil. Que é assim, como a nota de vocês da redação do Enem, né, vale 1000, né, e de outras empresas de vestibular, e tanto faz a escala de 0, né, de 10, de 100, de 1000, dá no mesmo. Ele divide em 5 competências, essas 5 competências cada uma vale 200 pontos, né? A primeira, ela questiona se você domina a norma culta da língua portuguesa, então vai perceber se você ao escrever, dominou as relações de crase, regência, concordância, pontuação, acentuação gráfica. E essa relação vale 200 pontos na perspectiva do seu texto, né? Então é uma competência que é mais do texto na sua superfície, né? Como uma relação mais gramatical de análise textual. A segunda competência, né, do Enem, que fala sobre o texto dissertativo argumentativo, ela vai avaliar 2 coisas de vocês. Uma é se vocês entenderam a proposta de intervenção, né, que o Enem coloca uma proposta de intervenção que é um pouco mais ampla do que simplesmente um tema. Existe uma perspectiva de análise em cima de um tema, não é um tema qualquer em uma perspectiva qualquer, existe uma proposta bem definida. E se esse entendimento da proposta levou você a ter argumentação válida, né? Porque o que acontece muito é que essa competência leva o aluno a zerar a prova, né, ter uma nota 0 pela fuga do tema, né? O Enem coloca como tema um assunto de grande relevância social e esse tema provavelmente, né, normalmente, tem uma problemática a ser resolvida, né, tem uma problemática a ser debatida e uma proposta de intervenção que vai ser criada no final. Mas essa competência vai analisar se você entendeu a proposta, o viés mais específico dessa proposta. Eu vou dar um exemplo bem simples para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Por exemplo, há pouco tempo, né, há alguns anos, o Enem colocou a proposta sobre a violência contra a mulher. Isso é um assunto muito amplo e o Enem não simplesmente queria que vocês debatessem sobre a violência contra a mulher, mas sim a persistência da violência contra a mulher. Então o Enem parte de um ponto, né, de análise para que vocês tomem como base, não que existe ou não existe violência, mas a partir de um ponto de que existe. Você, como aluno consciente de que existe leis de combate à violência, mas, mesmo assim, apesar disso, numa relação, né, concessiva, apesar disso, continua. Então, várias pessoas escreveram essa redação falando apenas de violência contra a mulher e ou tangenciaram o tema, né, tocaram o tema, mas não abrangeram relatamento sobre o tema, ou zeraram por falar apenas de uma perspectiva que não era o viés específico que o Enem pedia, que era a persistência, né? Como também houve a questão da lei seca, né? Os efeitos da lei seca no Brasil. Muita gente ficou falando que a lei seca, como a lei seca nasceu, como foram feitas leis, mas tipo, qual é o efeito? Qual é o efeito que houve, né? Quais foram as consequências sociais que foram pertinentes, né, a partir dessa lei? E também nessa mesma competência vai se analisar se você manteve o seu texto dentro da estrutura básica do gênero, né? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, o gênero escrito em prosa, em parágrafos, se o seu texto teve uma proposta de intervenção no final, se o seu texto teve um desenvolvimento de uma temática. Então eu vou analisar 2 pontos, entendimento da proposta e estruturação no gênero. A terceira competência, talvez uma das mais importantes, que ela vai analisar o teor, né, a consistência da sua argumentação. Então, se você ao explicar um fato, que é um fato social, e você, como observador, vai analisar esse fato como um ser social, crítico, né,
e que respeite os direitos humanos, isso é muito importante salientar. Suas perspectivas de mundo religiosas, né, suas ideologias políticas, partidárias, elas devem ser esquecidas, até porque sua redação espera de você no final uma proposta que atinja a sociedade como um todo, né, e escolher um viés de visão de mundo, ideologia, talvez não resolva o problema geral da temática, né? Nessa competência, vai se analisar se você foi para outras áreas do conhecimento para relacionar sobre o tema. É tipo, como é que o Enem espera isso? Eu me deparo no dia a dia, como a gente citou nos vídeos anteriores, por exemplo, com uma pessoa sendo assaltada, por exemplo, uma pessoa sendo assaltada ou sendo violentada, por exemplo. Você pode explicar esse fato, que é um fato social, né, através da sociologia, da filosofia. Você pode ir para a história, para falar sobre a história que existe, sobre o machismo, sobre a violência contra a mulher. Dependendo do tempo, você pode ir para a biologia, para a química, você pode ir para outras áreas de conhecimento. E quanto mais área de conhecimento você for, a gente chama de indício de autoria. Mostra que o aluno ele teve a capacidade de intervir sobre um assunto, né, como ser social, como sujeito, através de perspectivas completamente diferentes, que é como a gente faz no mundo, né, como a gente faz no dia a dia. A competência 4 tem a ver com a nossa competência 2, que fala sobre coesão e coerência. Ele vai analisar de vocês se vocês dominam os mecanismos linguísticos para a coesão. Então, ao escrever, ao progredir no seu texto, os elementos que você utilizou trouxeram uma progressão textual através de uma ligação coerente entre os termos, entre os parágrafos, entre as ideias. Então esse mecanismo não é só linguístico, tá, gente? Não é só um mecanismo que a gente analisa se você usou ou não a conjunção, mas também a amarração das ideias, como você criou a estratégia de amarrar linguisticamente o que você quer dizer, né? Através da língua, como você sabe, é a modalidade escrita. E a última competência, que aí talvez seja uma das mais complicadas, porque você tem que ter fazer uma reflexão muito grande toda a sua discussão durante todo o seu texto, que é a competência 5, que espera de vocês uma criação de uma proposta de intervenção para tentar, né, para solucionar um problema que gira em torno dessa temática, né? Como a gente citou aqui, sobre a violência contra a mulher, sobre os efeitos da lei seca, sobre a imigração no Brasil, mas você partindo de um ponto de um sujeito que é social, que respeita direitos humanos, que conhece sua Constituição e sabe a função de cada esfera de poder, né? Então você não pode, por exemplo, na sua redação colocar como agente que tem que melhorar a segurança pública, por exemplo, o município, porque é um poder que é uma funcionalidade do poder estadual, por exemplo. Então conhecer também a funcionalidades e atribuições de cada esfera de governo e dos poderes também é bem importante. É uma dica para vocês para finalizar. Sempre é importante falar das instituições bem mais básicas da sociedade, falar da família, falar da escola, até porque toda a questão social ela é travada dentro da família e também discutida dentro da escola. Então, essas são as 5 competências que se esperam ter dissertativo argumentativo. Espero que a produção textual de vocês tenha sido bem relevante, que também as relações de revisão e correção também sirvam para que vocês analisem o texto de vocês como algo de produção subjetiva, mas também que pertence a um gênero muito bem estruturado e que vocês devem dominar as estratégias que vocês vão produzir.